Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje nós vamos fazer esta linda toalhinha. Ela é super fácil de fazer e bem rápido e ela vai bem pouquinha linha, tá meninas? Essa toalhinha, ela ficou aqui ó, com 24 centímetros e meio de diâmetros, tá? E eu trabalhei ela com a linha Anne. Então, espero aí que vocês gostem, tá? Eu fiz ela aqui, olha, com esta linha Anne da Círculo. Esta cor é a 2151, é a cor azul céu. A agulha recomendada é a 1,75 milímetros. E a tex desse fio, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é a 295. Porém, a agulha, tá, meninas, que eu vou usar pra mim trabalhar é a de 2 milímetros, é a soft da Círculo. Então, espero aí que vocês gostem da aula. Se gostar, já deixa aí o seu joinha e compartilha os nossos trabalhos. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal e ativa aí o sininho de notificação, para que todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, o YouTube notifica você e você venha aí acompanhar todos os nossos trabalhos que a gente postar aqui no nosso canal. Meninas, essa toalhinha, ela é muito linda, tá? Para você que é iniciante, não vai ter dificuldades aí para estar trabalhando, tá? Porque ela só é feita somente aqui com os ponto alto, ponto correntinha. Então, é super fácil de fazer. E o tamanho dela aí, meninas, fica aí ótimo aí pra vocês estar fazendo um joguinho. Pela quantidade aí que eu gastei aí de material, tá? Um novelo aí, igual esse daqui, tá? De 500 metros, da linha Anne, vai estar dando aí pra vocês fazer aí, tá? Umas 5 peças dessa daqui. Dependendo também a tensão aí de ponto. Conforme for, tá, o ponto aí de vocês, vai estar dando para vocês fazer até mais. E antes aí da gente começar, eu quero aí avisar para vocês, tá? Que o tamanho varia aí da tensão de ponto. A minha ficou com 24 centímetros e meio, mas eu trabalhei aí com a agulha de 2 milímetros. Se você trabalhar aí com a agulha com a numeração menor, com certeza vai ficar mais apertado, vai sair um pouquinho aí menor, tá bom? Se vocês também quiserem que ela fique maior, vocês podem usar aí o fio duplo, tá? Se caso não tiver a linha Bela ou até mesmo a linha Charme. Também pode usar aí o barbante, tá? De número 3, também para estar fazendo isso aqui, essa toalhinha aqui, tá bom? Então, era essa aí que eu quero falar para vocês e vamos lá para o nosso passo a passo, aprender a fazer esta linda toalhinha. Vamos começar a fazer aqui, tá? A nossa toalhinha. Eu vou iniciar com 7 correntinhas. Vou fazer aqui a minha laçada. E agora, nós vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz as 7 correntinhas, vou voltar aqui na primeira correntinha, inserir a agulha dentro. E eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Formei aqui este círculo. Eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas e aqui dentro deste círculo, meninas, eu vou colocar 16 pontos altos, contando com essas 2 correntinhas, tá? Então, nós já vamos contar com essas 3 correntinhas já como nosso primeiro ponto alto. E nós vamos ir colocando pontos altos, preenchendo este círculo até completar os 16. Vou fazer os meus 16 e já volto. Pronto, meninas, já fiz aqui os meus 16 pontos altos. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E aqui já está a nossa primeira volta pronta. Vamos iniciar a nossa segunda volta caminhando com ponto baixíssimo aqui para o segundo ponto alto. E eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. No mesmo lugarzinho, no mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com 2 pontos altos. Eu vou fazer 1, 2 correntinhas e eu vou pular um ponto alto e no próximo eu vou colocar 2 pontos altos. Eu vou separar com 2 correntinhas, meninas, mas se de vocês aí precisar, pode estar fazendo com mais correntinhas, tá bom? Eu vou fazer as 2 correntinhas, pulo um ponto alto e no próximo vou fazer 2 pontos altos. E assim nós vamos intercalando, tá? Pulando sempre um ponto
alto e fazendo 2 correntinhas de separação. Eu vou fazer a minha seguindo esta sequência até o final. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui, olha. Então, no total, nós vamos ficar com um grupo de 8 pontos altos, tá bom? Um grupo de 2 pontos altos com 8 bloquinhos. Eu vou agora fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós iniciamos. Fechei com ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até aqui, ó, nesse espaço de 2 correntinhas. Vou em cima do primeiro ponto, com ponto baixíssimo, e vou com ponto baixíssimo até no espaço das 2 correntinhas. Aqui agora, meninas, eu vou trabalhar subindo 2 correntinhas. Vou no mesmo lugar, vou fazer um ponto alto, então vou ficar com 2. E eu vou fazer agora 2 correntinhas de separação no mesmo lugar, vou colocar mais 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou no próximo intervalo de 2 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, no próximo intervalo de 2 correntinhas, vou colocar 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. E é nesta sequência, tá? Que nós vamos trabalhar por toda essa nossa volta. Vocês trabalham de vocês aí, eu vou trabalhar a minha e já eu volto com vocês. Pronto, meninas, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar toda essa nossa terceira volta. Eu vou fechar ela com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 4. Eu vou subir aqui 3 correntinhas, que já é o nosso primeiro ponto alto. Volto na mesma correntinha que nós fechamos com ponto baixíssimo, no mesmo lugarzinho. Vamos fazer mais um ponto alto. Vou no ponto alto à frente e eu vou colocar mais um ponto alto. Então, em cima desses 2 primeiros pontos altos, nós ficamos com 3. Vou aqui fazer uma correntinha de separação, agora vai ser somente uma. Vou para o próximo ponto alto, vou fazer aqui um ponto alto. E nesse último ponto, vou colocar 2 pontos altos. Vai ficando assim, tá, meninas? Agora, eu vou fazer as 2 correntinhas de separação. Vou nesse ponto alto, vou colocar 2 pontos. E no próximo ponto alto, apenas um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo ponto alto, eu vou colocar um ponto alto. E nesse outro ponto, vou colocar 2 pontos altos. Então, meninas, vai ficando assim, tá? Para cada grupo de 2 pontos altos, nós vamos colocar 3, tá? E fazendo uma correntinha de separação. Apenas para passar de um grupo para o outro, nós vamos colocar 2 correntinhas de separação. Desta forma, olha, aqui eu fiz 3 pontos altos, uma correntinha. 3 pontos altos, 2 correntinhas. 3 pontos altos, uma correntinha. 3 pontos altos, 2 correntinhas. E vou no próximo ponto colocar os 2 pontos altos. Um ponto alto no próximo. Uma correntinha, no próximo um ponto alto. E no próximo ponto, vamos colocar 2 pontos altos. E é nessa sequência, tá, meninas, que nós vamos trabalhar esta nossa quarta volta. Pronto, meninas, olha, voltei aqui com a minha volta toda pronta. Deixei pra fechar aqui junto com vocês. Fiz as 2 correntinhas de separação e vou aqui naquela terceira correntinha que nós iniciamos. E aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui está
a nossa quarta volta pronta. Vou fazer a quinta carreira, meninas. E aqui em cima, olha, desses grupos de 3 pontos altos, agora nós vamos ficar com 4, tá? Pontos altos. Então, vai ser feito da seguinte forma. Eu vou subir as 3 correntinhas, que já é o primeiro ponto. Vou aqui, olha, no ponto, no mesmo ponto, e vou fazer mais um ponto alto. E vou para o ponto alto ao lado. Vou fazer um ponto alto. E no ponto alto, à frente também um ponto alto. Olha, fiquei com os 4 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E em cima aqui, ó, do terceiro ponto, 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vou para o próximo grupo de pontos altos. No primeiro ponto, eu vou colocar 2 pontos altos. Nos demais pontos, apenas um ponto para cada ponto. Uma correntinha de separação. No próximo ponto, apenas um ponto alto. E no próximo ponto, apenas um ponto. E no terceiro ponto e o último ponto, 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação e novamente repetir o mesmo, tá? Vamos para o grupo de pontos altos, vou colocar 2 pontos altos no primeiro, nos demais pontos apenas um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo grupo de ponto alto, um ponto alto no primeiro e um ponto alto no segundo e 2 pontos altos aqui no terceiro ponto alto. Então, meninas, segue esta sequência por toda a nossa carreira, tá bom? Vocês trabalham de vocês aí, eu vou trabalhar a minha. Quando chegar aqui, eu no finalzinho volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, com a minha quinta volta pronta, tá? Eu fiz as minhas 2 correntinhas e agora eu vou fechar com ponto baixíssimo naquela terceira correntinha que nós iniciamos. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 6 e vai ser a mesma repetição, meninas. Não vai ter diferença alguma, é a mesma repetição. Então, vamos lá. Eu vou subir as 3 correntinhas e vamos vir aqui, ó, no ponto alto à frente, vou aqui fazer um ponto alto. No ponto alto à frente, também um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Ficando aqui com os 4 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou no grupo dos 4 pontos. E vamos fazer aqui um ponto alto para cada ponto. Vai ficando assim, olha. Vou fazer as minhas 2 correntinhas de separação. Vou no próximo grupo de pontos altos e vamos repetir o mesmo. Repetindo os 4 pontos. Uma correntinha. No próximo ponto, ponto alto. E assim fazendo. Um ponto para cada ponto. E agora, fazer as 2 correntinhas. Então, meninas, vai ser a mesma repetição, tá bom? Que nós estamos fazendo, ok? Vocês trabalham de vocês, que já eu volto aqui para nós continuar. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a minha carreira toda pronta. Vou finalizar ela junto com vocês na terceira correntinha, tá? Que nós iniciamos. Então, nós vamos na terceira correntinha, inserir a agulha e fechar com ponto baixíssimo. Aqui está a nossa volta pronta. Vamos iniciar aí a nossa próxima carreira, que é essa nossa carreira, tá? A nossa volta de número 7. E vai ser trabalhada, meninas, da seguinte forma. Eu vou subir apenas 2 correntinhas, vou pro ponto alto à frente e aqui eu vou fazer
um ponto alto, porém eu vou fechar aqui, ó, esses dois pontos juntos. Vou para o ponto, né? E vou fechar aqui esses dois pontos altos juntos. Então, esses dois primeiros pontos, vamos fechar juntos. No ponto alto à frente, eu vou fazer apenas um ponto. E no ponto alto à frente, também um ponto alto. E nesse espaço de uma correntinha, eu vou colocar um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E esses dois pontos aqui, ó, no finalzinho, esses dois pontos nós vamos fechar eles juntos. Então, aqui, olha, vai ser fechado onde nós temos aquela uma correntinha, vamos colocar um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir nesse espaço de duas correntinhas, aqui eu vou colocar um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Cheguei aqui nos 4 pontos, eu vou nesses dois primeiros pontos, vou fechar esses dois pontos altos juntos, desta forma. Nos demais pontos, apenas um ponto alto. Um ponto alto naquele espaço de uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo também um ponto alto. Nesses dois últimos pontos, vamos fechar esses dois pontos juntos. Desta forma, tá, meninas? É o mesmo que fizemos aqui. Vamos agora fazer 3 correntinhas. Vamos nesse espaço de 2 correntinhas, vamos colocar um ponto alto. 3 correntinhas. E, novamente, repetir o mesmo que fizemos ali. Nos dois primeiros pontos, vamos fechar esses dois juntos. Nos demais pontos, apenas um ponto alto. Um ponto no espaço de uma correntinha. Nos demais, um ponto alto no primeiro. No próximo, também um ponto alto. E nos dois últimos pontos, vamos fechar esses dois pontos juntos. Então, é assim, tá, meninas? Que nós vamos trabalhar esta nossa volta de número 7. Vocês trabalham nesta sequência, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta já finalizada. Deixei aqui pra fechar junto com vocês, tá? Então, nós vamos fechar aqui, ó, no início que nós fechamos esses dois primeiros pontos juntos. Então, vamos bem aqui em cima, ó, em cima dos dois, pegando aqui, ó, que essas duas laçadas. E aqui nós vamos fechar, tá, com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Esses dois pontos, menina, que nós fechamos juntos, agora ele vai valer como um ponto alto, tá bom? Então, vamos colocar apenas um ponto alto em cima deles. Vamos iniciar agora esta nossa volta, tá? Nossa volta de número 8. Eu vou subir aqui apenas 2 correntinhas e vou pro próximo ponto. Esse ponto alto aqui, ó, que nós fizemos, tá? E aqui nós vamos fechar esses dois pontos aqui do início também juntos. E eu vou no próximo ponto apenas um ponto alto. No próximo ponto, apenas um ponto alto. No próximo ponto, apenas um ponto. Cheguei aqui, ó, nesse ponto alto, vou fazer um ponto alto. Não vou fechar e vou aqui, ó, em cima desses dois que nós fechamos juntos, vamos fazer um ponto e agora nós vamos fechar esses dois juntos. Pronto, eu fechei esses dois pontos juntos, né? Agora, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir em cima desse ponto alto que nós fizemos e aqui vamos colocar 3 pontos altos. Coloquei 1, 2 e 3. Coloquei esses 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas. Venho aqui novamente nesses grupos de ponto alto, vou vir em cima daqueles dois que fechamos juntos, fazer um ponto alto, não vou fechar, vou pro próximo ponto ao lado, fazer um ponto alto, agora vou fechar esses dois juntos.
E no próximo ponto, eu vou fazer um ponto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui no meio, tá? Vamos fazer os 3 pontos normal, em todos eles, tá? E agora, depois de fazer os 3 pontos normal, vou nos 2 últimos e nós vamos fechar esses 2 últimos pontos sozinhos. Fechar eles juntos. Vou fazer aqui as 3 correntinhas, vou em cima do ponto alto, vamos colocar 3 pontos altos. Desta forma, vamos fazer as 3 correntinhas. Se a de vocês aí precisar estar aumentando as correntinhas, pode ficar à vontade, pode estar fazendo com 4, tá? Olha, eu vim aqui, fiz meus 2 primeiros pontos, eu vou fechar esses 2 juntos e vou fazer aqui, ó, no próximo ponto um ponto, no próximo ponto alto e no próximo também um ponto alto. E os 2 últimos pontos, nós vamos fechar esses 2 juntos. Pronto, meninas, olha. Então, é assim, tá? Que nós vamos seguir essa nossa carreira, nossa volta, tá? De número 8. Trabalha seguindo essa sequência, tá? Por toda a carreira. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, tá? Então, nós vamos fechar a nossa carreira. Bem aqui, ó, onde nós fechamos aqueles 2 primeiros pontos juntos, né? Vamos em cima deles, pegando aqui, ó, por baixo dessas 2 laçadas do ponto e vamos fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui está a nossa, tá, a 8ª carreira pronta. Vamos iniciar a nossa próxima carreira. Nossa carreira de número 9, subindo também 2 correntinhas. Vou aqui, ó, para o próximo ponto e vamos fazer aqui um ponto e vamos fechar esses 2 pontos juntos. Vou no próximo ponto, vou fechar aqui, fazer um ponto alto e nos 2 últimos pontos, nós vamos aqui fechar esses 2 pontos juntos. Vai ficar desta forma. Vou fazer agora 1, 2, 3 correntinhas. Vou nesse espaço aqui, ó, de correntinhas, e aqui eu vou colocar um ponto alto. Coloquei esse ponto alto, vou fazer novamente 3 correntinhas. Vou nesses 3 pontos altos. Nós vamos fechar agora esses 3 pontos altos juntos. Então, olha, vou fazer o primeiro ponto, vou deixar a laçada na agulha. Vou para o segundo ponto, fazer um ponto alto, deixar a última laçada na agulha. O terceiro ponto, fazer um ponto alto, deixar a última laçada na agulha. Agora, nós vamos fechar esses 3 pontos juntos. Novamente, 3 correntinhas. Vou no espaço de correntinhas, vou colocar aqui um ponto alto, 3 correntinhas. Vamos aqui, novamente, olha, vamos em cima desses 2 pontos altos que fechamos juntos. Vou fazer um ponto alto, não vou fechar, vou para o próximo ponto ao lado, fazer um ponto alto. Agora, eu vou fechar esses 2 pontos juntos. No ponto alto ao lado, vou fazer um ponto alto. E nos 2 últimos pontos, olha, fazer um ponto alto, não vou fechar. Vou em cima desses 2 pontos que fechamos juntos, fazer um ponto alto. Agora, eu vou fechar esses 2 pontos juntos. 1, 2, 3 correntinhas. No espaço de correntinhas, vou fazer um ponto alto. 3 correntinhas. Nos 3 pontos, nós vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? Vamos fechar esses 3 pontos juntos. Fechei esses 3 pontos juntos. Vou fazer as 3 correntinhas de separação. Vou no espaço de correntinhas, fazer um ponto alto, 3 correntinhas. Cheguei nos pontos altos, vou no primeiro ponto fazer um ponto, no segundo um ponto, vou fechar esses 2 pontos juntos, próximo ponto, ponto alto, e nos 2 últimos pontos, vou fechar esses 2 pontos juntos. Lembrando a vocês, tá? Que esses 2 pontos altos que fechamos juntos, vamos colocar apenas um ponto alto em cima deles, tá bom?
Olha, meninas, então é assim, tá bom? Que nós vamos trabalhar esta nossa volta de número 9. Vocês trabalham de vocês aí, sempre seguindo essa sequência. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, com a nossa volta, tá? De número 9, finalizada. E eu vou fechar aqui junto com vocês, tá? Nossa carreira. Vou fechar aqui, ó. Onde nós fechamos com ponto, né? Aqui, aqueles 2 pontos, fechamos juntos. Então, nós vamos bem aqui em cima. E vamos aqui fechar com ponto baixíssimo. Pronto. Fechei aqui a nossa carreira de número 9. Vamos fazer agora a nossa carreira de número 10. Eu vou subir novamente 2 correntinhas. E eu vou aqui, ó, nesse ponto alto aqui, ao lado, vou fazer um ponto alto, não vou fechar. E vou para esse ponto aqui, ó, que é aqueles 2 que nós fechamos juntos. Em cima deles, vou fazer outro ponto alto. Agora, eu vou fechar esses 3 pontos altos juntos. Fechou esses 3 pontos altos juntos? Agora, aqui, nós vamos fazer novamente 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Eu vou aqui em cima desse ponto alto e aqui eu vou colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando desta forma. Feitos os 3 pontos altos, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou aqui em cima, onde nós fechamos esses 3 pontos altos juntos. E aqui eu vou fazer apenas um ponto alto. 3 correntinhas. Vamos vir aqui em cima desse ponto alto e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Fiz 1, 2 e 3. 3 correntinhas. Cheguei aqui nesses pontos altos, eu vou no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto, não vou fechar, vou para o segundo ponto, um ponto alto, não vou fechar, vou no terceiro ponto, fazer um ponto alto, e agora vou fechar esses 3 pontos altos juntos. Olha, então, toda a nossa carreira, meninas, vai ficar desta forma aqui, tá bom? Vamos dar continuidade fazendo as 3 correntinhas. Vou vir em cima desse ponto alto e aqui vamos fazer os 3 pontos altos. Fiz esses 3 pontos altos, vou fazer as 3 correntinhas e eu vou vir em cima desses 3 pontos altos fechados juntos. Vou aqui fazer um ponto alto. 3 correntinhas. Vamos vir novamente em cima desse ponto alto e aqui nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Três correntinhas. Novamente, cheguei aqui nos pontos altos, eu vou no primeiro ponto fazer um ponto alto, deixar em aberto. Vou para o segundo ponto, deixar em aberto. Vou para o terceiro ponto, vou deixar aqui em aberto e agora eu vou fechar esses 3 pontos juntos. E seguir fazendo as 3 correntinhas. Olha, meninas, tá vendo? É dessa forma aqui que nós vamos ir trabalhar por toda essa nossa carreira, tá bom? Vocês trabalham, tá? De vocês aí, seguindo esta sequência, tá? Essa daqui já é a nossa volta de número 10. Vocês trabalham de vocês aí, eu vou trabalhar a minha. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira, tá? Nossa volta de número 10 já finalizada. Vou fechar com ponto baixíssimo, aqui, ó, bem em cima onde nós fechamos aqueles 3 pontos altos juntos, né? Vamos pegar essas 2 laçadas, olha. E vamos aqui fechar com ponto baixíssimo. Pronto, fechei aqui com ponto baixíssimo a nossa volta. Vamos iniciar agora a nossa próxima volta, fazendo aqui 6 correntinhas. 1, 2, 3. Essas 3 vai servir como nosso ponto alto. E mais 3 como intervalo. Vou aqui, ó, em cima desses 3 pontos altos, vamos fechar esses 3 pontos altos juntos. Deixando sempre em aberto, olha, desta forma, tá?
Agora, nós vamos fechar esses 3 pontos altos juntos. Vou fazer agora 1, 2, 3 correntinhas. Vamos em cima desse ponto alto aqui que nós temos. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Não é 3, vou fazer apenas 2. Desta forma. Novamente, 3 correntinhas. Vou vir em cima desses 3 pontos altos e aqui eu vou novamente fechar esses 3 pontos altos juntos. Fechei esses 3 pontos altos, vamos novamente fazer as 3 correntinhas. Vou vir em cima desse ponto alto aqui, onde nós temos aqueles 3 pontos altos fechados juntos. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Depois de fazer esse ponto alto, nós fazemos as 3 correntinhas. Vamos vir nesses 3 pontos altos e vamos fechar esses 3 pontos altos juntos. Fechou os 3 pontos altos juntos, vamos fazer agora as 3 correntinhas. Vou em cima aqui desse ponto alto aqui, e vou fazer 2 pontos altos. 3 correntinhas. Vamos em cima dos 3 pontos altos e nós vamos fechar esses 3 pontos altos juntos. Novamente, 3 correntinhas. Vamos em cima desses 3 pontos altos e vamos fazer um ponto alto. 3 correntinhas. Em cima dos 3 pontos altos, vamos fechar esses 3 pontos altos juntos. Meninas, então é assim, tá? Dessa forma que nós vamos seguir, tá? Nesta sequência, que nós vamos seguir por toda a nossa volta, tá bom? Então, vocês trabalham de vocês aí nessa sequência, por toda a volta. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, terminei aqui a minha volta, tá? Vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Lembra daquelas 6 que nós fizemos? Então, eu vou na terceira correntinha e aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Prendi aqui com ponto baixíssimo e a nossa carreira, tá? A nossa volta já está finalizada. Vamos iniciar agora, tá? A nossa próxima volta e última. Eu vou aqui fazer uma correntinha, volta no mesmo lugar e faz mais um ponto baixo. Já vou aqui nesse intervalo de correntinhas e aqui eu vou colocar 6 pontos altos. Então, vou fazer aqui, ó, 3 pontos. Vou fazer 3 correntinhas, volta e faço aqui um picô. Novamente, no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Então, a nossa carreira, meninas, vai ser toda trabalhada dessa forma, tá? Assim que fizer, já vem aqui, ó, em cima desses 3 pontos altos fechados juntos e prende aqui com um ponto baixo. Vou novamente, próximo espaço, vamos fazer aqui os 6 pontos com picô, né? Então, vou fazer aqui os 3 primeiro. 3 correntinhas, volta no mesmo lugar aqui, ó, pegando essas 2 laçadas da frente e vamos fazer um picô. Vamos fazer no mesmo espaço mais 3 pontos altos. Fiz aqui esses 3 pontos, vou aqui, ó, nesses 2 pontos altos, pegando no meio, prender com um ponto baixo. Novamente, olha, vamos fazer os 6 pontos altos com picô. Então, aqui vai ser um formato de um leque, tá, meninas? Fiz os 3 pontos, 3 correntinhas, pega essas 2 laçadas do ponto alto e forma um picô. Vou novamente no mesmo lugar fazer mais 3 pontos altos. E esse vai ser, tá, a nossa última carreira. Eu vou aqui, ó, em cima desses 3 pontos altos fechados juntos e aqui eu vou prender com um ponto baixo. E assim ir fazendo por toda a volta, seguindo esta sequência, tá, meninas? Desta forma aqui, super fácil, né, de fazer. Vocês façam de vocês aí, quando chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha última carreira, tá pronta. Eu vou fechar ela com ponto baixíssimo, aqui naquele ponto baixo que nós fizemos.
Vou fechar com ponto baixíssimo, fazer uma correntinha. Eu vou aqui cortar, tá, o meu fio, minha linha, né? E vou dar uma puxada e apertar aqui. E agora, só esconder aqui pro lado avesso, tá? Essa ponta de linha. E aqui está a nossa toalhinha finalizada, pessoal. Olha que lindinha que fica essa toalhinha para vocês estar aí fazendo um joguinho muito fofa e bem fácil de fazer e bem rápido, tá, meninas? E ela é bem econômica, vem bem pouquinha, tá, a linha, tá? Bem pouquinha mesmo. Então, espero aí que vocês tenham gostado da aula. Se tiver gostado, deixa aí o seu joinha e compartilha os nossos trabalhos, tá bom? Eu agradeço a cada uma pela companhia e até a nossa próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus.